Agora que a gente já terminou a nossa frente e nossas costas, vamos traçar a manga do casaco. Como a gente já viu antes, o ideal é que a gente trace a manga para todas as peças que a gente for fazer. E o casaco, por ser uma peça mais estruturada, um pouco mais montada, ela pede uma manga também um pouquinho mais estruturada. Você pode sim usar a manga da camisa, né? Fazer a adaptação dela para que ela seja adequada ao casaco, mas na aula de hoje eu vou te ensinar uma nova manga. A manga de 2 folhas, ou a manga masculina. Ela, como o nome diz, 2 folhas, ela é formada por 2 partes, consequentemente ela tem um recorte na parte de trás, muito usada em peças de alfaiataria masculina, blazers e casacos mais formais. Por que isso? Esse recorte, além da função estética, ele tem uma função formal. Essa manga, naturalmente, tem um formato um pouco mais curvo, lembra um pouco um L, que é o formato que o braço fica quando em repouso ao lado do nosso corpo. Ele não fica esticado e reto, ele fica levemente flexionado. E essa manga acompanha esse formato do braço. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como traçar esse tipo de manga. Para começar, vamos traçar uma horizontal no topo da folha e a partir dela a gente vai começar a colocar as medidas. Essa horizontal tem que ter meio semitórax, ok? Marca essas medidas e aproveita e marca também o meio dessa medida. Agora, com o esquadro, a gente vai traçar verticais saindo desses 3 pontos, de uma lateral, do centro e da outra lateral, ainda sem medida. Com essas verticais traçadas, agora sim a gente pode começar a colocar as medidas. E vamos marcar 1/10 do semitórax mais meio centímetro nas laterais, ok? Nas 2 pontas. E aí você liga esses 2 pontos com uma horizontal. Todas as medidas que eu vou te apresentar agora, que sejam na vertical, vão sempre partir dessa primeira linha, ok? Então, sempre que eu falar a medida, não é de uma linha para outra, é sempre dessa primeira para baixo. Lembra que eu falei que essa manga é diferente? Pois bem, agora a gente vai usar uma medida que não é muito usada na modelagem industrial, mas sempre presente, tanto na alfaiataria quanto na modelagem italiana. Vamos precisar da altura da pessoa e vamos marcar a partir da primeira linha 1/10 da altura da pessoa. Mas, se você não tem a altura da pessoa, você pode marcar a partir da segunda linha 1/3 do semitórax. Agora eu sei, você vai me perguntar da onde e por que dessas medidas ou dessa substituição. Quando a gente faz a modelagem, a alfaiataria ou a modelagem italiana, o ideal é que a gente sempre veja o todo. Então, a altura da pessoa vai ser também usada no desenvolvimento da peça. A gente divide essa altura por 10, ou na verdade por partes iguais, e tem uma proporção regular por todo o corpo. Quando a gente está usando o semitórax, a gente parte do princípio da modelagem plana, que é a mesma lógica que a gente usou na base do corpo, que é a caixa torácica, né? Parte desse princípio de que essa caixa torácica é um retângulo e a gente vai construindo em proporção a ele. É uma mudança mais ou menos de ponto de vista. Quando eu uso a estatura, eu estou olhando o corpo como um todo. Quando eu uso o semitórax, eu estou focada somente no tronco da pessoa para fazer a modelagem. Os 2 métodos funcionam, tá? Depende do ponto de vista. Mas quando a gente fala em modelagem italiana ou na alfaiataria, ver o todo é melhor do que ver somente uma parte ou um detalhe. Por isso, se você puder, use a altura da pessoa, a estatura da pessoa, que vai dar um resultado muito legal. Então, voltando ao traçado da nossa base,
a gente já marcou 1/10 do semitórax, depois 1/10 da altura da pessoa, né? Isso sempre descendo na vertical. Agora a gente vai descer e marcar o comprimento da manga, tá? Que é o comprimento geral, marca isso nas laterais e fecha esse retângulo para a nossa manga, ok? Pode fechar esse retângulo grandão para a gente desenvolver essa manga. Aproveita, desce também na vertical e marca a altura do cotovelo e traça uma horizontal ali. Na hora de traçar as horizontais, gente, procura usar sempre o esquadro. Vai garantir que ela vai ficar retinha no final. Então, a gente tem um retângulo com algumas linhas nele, né? Algumas horizontais. Vamos marcar alguns pontos nessas horizontais para a gente começar a desenhar a curvatura da manga. Esses pontos, eles são mais fixos, independente do tamanho da manga que você está fazendo. Sejam 38, sejam 50. O que vai dar a diferença principal nisso é as alturas, e esse retângulo, a largura dele foi construída em cima do semitórax da pessoa. Então, quando a gente altera o semitórax, você vai ver que também vai alterar essa manga, tá? Então, vamos começar a marcar esses pontos para a gente poder desenhar as curvas da nossa cava. Sobre a segunda horizontal, a gente vai marcar 3 centímetros a partir da lateral. Marca um ponto ali, tá? Na lateral, você pode aproveitar e descer, né, na vertical, 3 centímetros a partir desse mesmo ponto. Ali, você vai entrar 1 centímetro para dentro do retângulo e marcar o outro ponto. Então, a gente tem esse ponto dentro do retângulo e o outro na linha horizontal, marcando 3 centímetros. Nessa mesma horizontal, só que lá do outro lado agora, tá? Na outra lateral, a gente vai entrar 3,5 centímetros e marcar um outro ponto. Agora a gente vai para a horizontal de baixo, para a terceira horizontal. E vamos subir 5 centímetros e deslocar para dentro do retângulo meio centímetro. O ponto você tem que marcar ali. Lembre-se sempre de todos esses deslocamentos fazer com o esquadro, para garantir que ele vai ficar na reta correta. Ó, para facilitar e a gente não ficar tão perdido, vamos desenhar a nossa curva, ligando esses pontos que a gente marcou, igual no vídeo. Vá movendo a curva, muda a posição dela até que encaixe nos pontos marcados. Tende a encaixar direto numa sequência ali de pontos, igual você está vendo. Metade da cava já foi. Vamos marcar mais alguns pontos para a gente terminar esse desenho dela. Então, a nossa terceira horizontal agora, você vai prolongar ela para fora do retângulo 4 centímetros, tá? Sobe, ali naquela mesma lateral, sobe 2,5 centímetros e desloca meio centímetro, só que dessa vez para fora do retângulo. E com esses 2 pontos, a gente pode terminar o desenho da curva, da cava, tá? Para a gente poder ir para o resto da manga. Então, essa é a primeira curva da cava, ela está completa. Agora, a gente vai desenhar o resto do braço dessa folha da nossa manga, ok? Então, vamos lá. Lá na horizontal do cotovelo, você vai marcar 3,5 centímetros na lateral. E na barra, você vai marcar 3 centímetros a partir do centro do nosso retângulo. Da barra, do punho ali até o cotovelo, você pode ligar com uma reta. E do cotovelo até o começo da nossa cava, você liga com uma leve curva, para não ficar nenhum bico na nossa manga. Lá na barra,
prolonga a linha 4 centímetros também, para a gente juntar com aquele prolongamento que a gente fez na cava, tá? Pode aumentar também o cotovelo, aumentar todas essas horizontais ali e ligar com a reta. A partir desse prolongamento, no cotovelo, você vai entrar 2,5 centímetros e marcar um ponto. E lá na barra, você vai subir 2 centímetros na lateral. Você vai ligar esse ponto com o punho, né, desenhando o punho da manga, e depois com aquela entrada que a gente deu, com aquele ponto que a gente marcou no cotovelo. Com a curva, uma leve curva, a gente vai ligar esse ponto do cotovelo com a cava, com aquele prolongamento, aquele desenho da nossa cava, tá? E assim a gente encerra o desenho de uma das folhas da nossa manga. A outra folha é uma folha menor e ela vai ser desenhada dentro dessa grande, para a gente aproveitar todas as alturas e marcações e mantê-las proporcionais. A partir daquele 1 centímetro que a gente marcou lá em cima, para fazer a cava, a gente vai entrar, né, na horizontal ali, você pode aumentar mais 6 centímetros e marcar um ponto. Lá na vertical do meio, a partir da linha da cava, né, ali da terceira horizontal, a gente vai subir 2 centímetros e marcar um outro ponto. Ainda nessa terceira horizontal, a gente vai voltar 4 centímetros lá da lateral, tá? E marcar o nosso terceiro ponto. Agora, com a curva, a gente vai ligar esses 3 pontos e desenhar a cava dessa segunda folha. Uma dica aqui para encaixar é usar a linha horizontal mesmo, a reta, parte da reta, para ajudar a ligar esses pontos sem formar bico e deixar bem homogênea. Para o braço dessa segunda folha, você vai entrar 2 centímetros no cotovelo a partir da primeira folha, a partir da primeira manga ali que a gente desenhou. No punho, você vai entrar 1,5 centímetros. De novo, vai ligar esses 2 pontos com uma reta e esse ponto lá com a parte de cima com uma leve curva, igual a gente fez na outra folha da manga. Lá na barra, você vai entrar 4 centímetros a partir da lateral e ligar com aquele ponto marcado lá em cima. A partir dessa linha, ali no cotovelo, a gente vai entrar 1 centímetro. E vamos completar o desenho do braço da nossa folha. Então, liga ali do punho até o cotovelo com a reta e depois em cima com uma leve curva, ou se der certo mesmo, com uma própria reta. E assim a gente termina o traçado dessa manga. Pode parecer difícil, mas não é. Ele é simples, tá? E funciona bem. Fica uma manga linda e muito elegante. Mas, para conseguir montar, a gente tem que tirar os moldes. Tanto a manga quanto a frente, a gente tem 2 moldes no mesmo traçado. Então, vamos ver na próxima aula como tirar o molde de todos esses traçados.